Jornal de Papo com a Pri, tá começando mais um episódio. Bom dia com alegria, afinal, estamos entrando às 11 horas da manhã. Já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio. Todos têm muito a somar, eu tenho certeza disso. Hoje não é diferente. Hoje nós estamos assim numa vibe assim policial aqui no nosso podcast com a doutora Ana Paula, ela que é delegada da Polícia Civil, tem uma trajetória assim de sucesso, uma mulher, sensacional. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estava aguardando esse convite, viu? Que bom que deu Obrigada, certo que bom. Você vir. Fiquei muito feliz. Imagina, eu que fico feliz com o convite, Pri. A gente se conhece faz um tempinho já, né? Das matérias, né? Eu estou em Ponta Grossa há 12 anos, quase 13, né? Então é mais como ou menos delegada. isso. Uhum. Pra quem não sabe, né? Às vezes tá entrando aqui no nosso podcast, não me conhece ainda, né? Eu sou jornalista, fui repórter muito tempo, inclusive de matérias policiais. Então acho que a gente se conhece pelo menos há 11 anos. A emissora tem 11 anos aqui. Isso. Tudo acho isso que é já, isso né? mesmo. A gente fez muitas matérias, a doutora faz um trabalho excelente, né? Sempre naquela correria, nos plantões. E hoje ela tá aqui para contar um pouquinho dessa trajetória. Quem tem esse sonho, tem curiosidade de saber como é que é essa carreira, fica aqui. Aumenta o volume no YouTube, no Spotify, no Deezer, que estamos online. Doutora, como é que você decidiu? Você decidiu isso? Falou assim, eu quero ser delegada de polícia. Como é que foi isso? Certo. Na verdade, depois que eu me formei, eu já vim estudando para concurso. Direito, né? Tem que ser direito, né? Para delegados tem que ter o curso de direito e para as outras carreiras policiais você tem que ter o 3º grau, independente do curso, né? Mas para delegado especificamente o curso de direito. Eu vim estudando há 3 anos. Eu estudava ali, média de 8, 10 horas por dia, todos os dias. E eu resolvi que eu queria mudar o perfil do meu concurso. Certo. Eu fazia concurso para analista do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Federal. E eu falei, nossa, eu acho que eu estou preparada para encarar alguma coisa, talvez um concurso mais elaborado. E de repente apareceu o concurso da Polícia Civil nos editais, né? Então, quando a gente faz concurso, a gente está sempre muito ligado em todos os tipos de concursos que são abertos. E abriu o da polícia. Daí eu comecei a pensar na polícia. Porque até então eu realmente nunca tinha pensado em ser policial. Não tem ninguém na tua família que é policial? Ninguém na minha família. Minha faculdade de 5 anos, eu não tive uma palestra com policial. Sério? Não, hoje eu vejo, né, muitos delegados dando aula. Durante os 5 anos eu não tive uma palestra, eu não tive uma aula com policial. Então eu não conhecia a polícia. Não tinha essa conexão? Não, você assim, tinha uma previsão de atuar em outras áreas jurídicas, mas não a policial. Daí eu sei que saiu o concurso, eu já estava muito tempo estudando. Acabou que eu falei, puxa, é um concurso no Paraná, que é o estado onde eu moro. Eu vinha fazendo concursos em outros estados. Vamos aproveitar. Era um salário bom, né? Eu digo que eu não vou ficar rica com o meu salário, mas eu também não vou passar necessidade. Então é um salário muito digno. E estava no meu estado que eu não queria sair. Embora eu não seja paranaense, eu vim muito pequenininha, né, para o Paraná. Eu nasci no Rio de Janeiro e eu me criei no Paraná, em Medianeira, no interior. Então, seria próximo ali, né? Seria muito bom, muito importante eu ficar aqui por causa dos meus pais, da minha irmã, da minha família em si. Certo. E acabou que e aí foi. Deus me direcionou para isso. Inclusive, ontem eu fiz 15 anos. 15 anos. 15 anos Parabéns. De atividade policial. 15 anos. E aí, quando você viu lá que você passou no concurso, como é que foi? O pré-delegado também tem o TAF ou não? Tem, nós temos o concurso... teste de aptidão física, né? Isso. O concurso, ele é o mesmo para todas as carreiras. Tá. Né? Ele tem uma diferenciação na prova escrita. Certo. Né? Mas daí a gente tem prova de título, a gente faz exames médicos, né? Passa ali por um psiquiatra para ver se você não tá muito doido. Tá tudo certo. Se você tá optando certo. E daí temos o TAF também. O TAF é o mesmo. Foi muito tranquilo, Pri, porque enquanto adolescente, eu sempre fui atleta, né? Embora não pareça com essa estatura, enfim. Maravilhosa, imagina. Eu fui atleta de vôlei por muitos anos, né? Durante toda a adolescência. E eu nunca me desliguei totalmente do vôlei, do esporte. Então eu pensava assim, meu Deus, se eu passei na pior fase, que é escrita, falei, não é a prova física que vai me derrubar. Daí eu vinha, nessa época eu já morava aqui em Ponta Grossa, porque o meu marido tinha transferido a faculdade para cá, olha só, isso com 26 anos mais ou menos. Daí eu ia todo dia no clube ali no Guarani,
correr e fazer todas as atividades, né? Tinha dias que eu chorava, eu falava pro meu marido assim, porque ele tava lá, corra! Tinha que correr 2.000 metros, ele fazia eu correr, tipo, 4, 5 voltas a mais, ali na pista, para eu adquirir... Preparar de sobra, né? Pra estar preparada fisicamente. Às vezes eu chorava, eu falava que não queria, ele não tava nem aí, ele falava, vai correr, vai correr. Daí, a dificuldade maior que eu tive foi... Na minha época, tinha escalada em corda. Daí eu acabei... Que é aquela que é só no braço. Que não pode ajudar. Pode usar a perna, né? Não, deu, senão até hoje não. Nem estaria aqui. Que tem umas que não pode, né? Tem alguns... Acho que é do bombeiro, se eu não me engano. Eu acho que é do bombeiro. Daí, na época, inclusive, o meu marido estudava hoje com com o André Lopes, que é o comandante, né, hoje, do Corpo de Bombeiros. E ele me levou no Corpo de Bombeiros para que eles me explicassem como era subir em corda. Daí, nesse dia, quase que o meu marido chorou, porque ele falou assim, ela não vai conseguir. Mas é muito treino e a gente... Estamos aí hoje. E foi. E na hora da prova, daí você... Na hora da prova foi bem tranquilo. Embora... O coração tava bom. Embora o menino tinha na fila da corda, né? Que era o meu maior temor, assim. Acho que é todo mundo, né? Tinha um menino que acabou caindo da corda e quebrou o braço. Mas eu falei, isso não pode me afetar, e subi na corda. Eu tô percebendo assim, muita determinação, né? Você já tava muito determinada, embora você teve as dificuldades, alguns momentos ali, né, que você ficou nervosa, pensou em desistir, mas você foi, né? Você falou, não, isso não vai me derrubar, eu vou seguir. Sim. Você teve muita persistência. Pra quem quer, por exemplo, um concurso público, isso é a chave, né? Eu falo assim que esses 3 anos de estudo, eu tive... muitas vezes eu pensei em desistir, mas era assim, aquele pensar em desistir um dia só. Eu não ia muito bem no concurso, chegava, chorava horrores, xingava e falava, eu não quero mais saber disso, porque eu tô estudando e não tá dando certo. E daí meu marido falava, tudo bem, tá, não quer mais, não faça. Mas ele sabia que no outro dia eu ia acordar às 8 da manhã e continuar estudando. Então foram 3 anos assim, bem pesados, né? Mas que hoje eu colho os frutos, né? Do estudo e da profissão que eu escolhi. Que hoje eu me sinto assim... 100% realizada com a profissão que eu escolhi. Acho que isso é muito importante, né? Doutora, qual área hoje que você tá como delegada? São várias áreas, assim, várias delegacias, né? Para o pessoal entender. Tá, hoje eu ainda estou como delegada do NUCRIA, né? Que é o Núcleo de Crimes contra a Criança e Adolescente. Então, é uma delegacia onde nós atendemos crianças e adolescentes vítimas de crime. Certo. Então, a gente tem ali, eu falo que o nosso carro-chefe, infelizmente, é a violência sexual contra a criança. E é uma coisa muito pesada, assim, né? Você vive isso ainda, né? Atendendo. Sim. Eu fiz algumas matérias, né? Estivemos juntas em alguns momentos e realmente é uma coisa muito pesada, assim. Como que você consegue lidar e separar? Eu nem imagino, assim, né? Como é que é a tua cabeça? Porque um profissional que escolhe essa carreira precisa ter um grande preparo, assim, né? Porque você ouve coisas horríveis, né? Eu ouço coisas que eu falo assim... Não vai passar disso. Certo. Né? Isso aqui é o meu... Não, é o ápice do que eu já ouvi de ruim que uma pessoa pode fazer com uma criança. Dali um mês, chega uma outra situação, uma outra ocorrência que retrata coisas piores. O que eu faço, Pri? Às vezes as pessoas me perguntam se eu tomo remédio. Né? Não, nunca precisei tomar remédio. Né? Porque realmente é uma delegacia muito difícil de você atuar. Porque eu conheço amigas que entraram no CRI e pediram para sair, porque eram mães também e não tiveram, assim, condições psicológicas de ficar, porque realmente é muito pesado. Você ouve barbaridade contra as crianças. Então, o que eu procuro fazer? Quando eu saio da delegacia, eu tento me desligar. Né? Então, a partir do momento que eu saio da delegacia, eu sou mãe, sou esposa, tenho a minha casa, tenho minhas correrias para fazer com os meus filhos, né? Final de semana, eu gosto muito de estar com os amigos, de fazer churrasco, de ir para bar. Então, assim, eu tenho uma vida social, viver, isso. Eu gosto muito de viver, eu gosto de viajar. Então, a gente acaba fazendo isso, né? Daí, então, essa tristeza que eu vivo aí durante a semana, durante o horário de expediente, eu compenso com essa alegria, com essas coisas extras que eu faço, sabe? Com os meus amigos, com a minha família. Porque se você deixar, né? Se você se envolver em cada situação, acabou ali, né? Você acaba se envolvendo, né? Quantas vezes eu já me vi chorando por causa de uma situação de eu preciso, mas a minha gana é aquela assim, eu preciso ajudar essa criança, eu preciso resolver, e se for necessário eu vou colocar ele atrás das grades. Então, no momento em que o autor é preso, eu falo assim, agora eu cumpri o meu dever, graças a Deus. Agora sim, né? Doutora,
teve eu imagino que são muitas situações, claro, né? Chocantes, enfim, horríveis. Mas teve alguma que marcou mais, assim, na tua vida, assim, até agora, na tua trajetória? Teve uma situação, duas na verdade. Uma foi de uma menininha aqui de Ponta Grossa, que ela foi vítima da mãe e do padrasto. Ele não era padrasto, ele era o namorado da mãe na época. E a menininha, quando eu prendi os autores, a menininha relatou todos os abusos. Quando eu prendi a mãe, essa mãe chorava de uma forma que eu falava assim, meu Deus, será que ela fez tudo aquilo que a menina relatou? Mas era pesado. Muito. Quantos anos a menininha? A menininha, na época, tinha, acho que 9 ou 10 anos. 9, 10 e ela era anos. bem franzininha, era uma menina linda. E ela... Essa foi uma das declarações em que eu chorei ouvindo a menina. Porque ela falava assim, você não vai prender a minha mãe, né? Porque eu já perdoei ela pelo que ela fez. Nossa. Ela disse que não vai mais fazer. E eu dizia pra ela que eu não podia, né, garantir isso, porque o que a mãe tinha feito era muito ruim. E quando eu prendi a mãe, ela chorava. Ela e o namorado, né, eles estavam em salas distintas. Ela chorava muito. Eu falava, gente, ela não vai confessar. Eu tava indignada. A mãe chorava? A mãe. E tá. ele só negava, né? Negava qualquer envolvimento. Eu saía da sala, eu voltava a falar com meus investigadores e eu falava, ela não vai confessar. E ela chorando? Chorando. Eu perguntei pra ela, eu falei, a senhora autoriza eu dar uma olhadinha no seu celular, suas conversas com a sua filha? Claro, delegado, se quiser ouvir ela de novo. E era só conversa de carinho, de filha, né? Oi, filha, tudo bem? Como você tá? Oi, Nai, meu amor. Então, era assim, eram conversas normais. E eu tinha um laudo negativo dessa menina. O que é um laudo negativo? Laudo negativo para o abuso sexual, era ato libidinoso. Entendi. Era um coito anal que eles praticavam, né? Que o homem praticava com a menina na presença da mãe, com a anuência da mãe. Na presença da Na mãe? presença da mãe. E eu tinha o laudo negativo, onde a região íntima da criança não tinha mais sinais. E eles estavam presos e eu estava com aquela angústia. Daí, na segunda-feira, uma pessoa da família chega lá, entrega o celular dela, falou, olha, eu fiquei com o celular da moça, porque a menina tá comigo, e eu precisei desbloquear, porque a menina fazia aula online, era a época da pandemia. Ah, sim. E ele falou, eu achei estranho, tava tudo tão bloqueado, eu desbloqueei, tudo está aqui. E ele me mostra imagens gravadas no celular da mãe, Eles dos abusos. gravaram? Eles gravaram, né? Além de abusar da menina, eles tinham isso armazenado. Então, esse foi um dos casos, né? Eu sei que eles pegaram aí mais de 30 anos de cadeia cada um, já foram condenados. Bem feito. E um outro caso que assim, aí foi questão porque a criança entrou em óbito. A gente recebeu uma notícia, eu recebi através do Ministério Público que eu precisava investigar uma criança que estava no hospital Monastier aqui do lado de Ponta Grossa, indo para Curitiba. Ai, não... Campo Largo. Campo Largo, isso. E naquele dia, por coincidência, eu estava levando um preso para Campo Largo. E eu falei, vamos passar nesse hospital, né? Já que eu recebi a denúncia do Ministério Público, eu cheguei lá, a médica me recebeu meio assim, tipo, o que você veio fazer aqui? Meio estranho. Daí eu falei, não, eu quero conversar com a senhora, com a equipe médica, sobre o caso da menininha fulana, posso ver ela? Pode. A menininha já estava em coma, tinha algumas marquinhas no corpo. Bem pequenininha. 8 meses. Bebezinho. 8 meses. Ela era bebê. Bebê. Isso. E daí, nesse caso, era o pai e a madrasta. Saí de lá e a médica falou, olha, a chance de sobrevida dela é muito pequena. Nossa. Mas quando a médica me questionou, falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu vou prender os autores. Eu vou investigar e vou prender ela. Eu não sei se eu acredito, porque eu já tive situações de muitas crianças aqui na UTI, completamente machucadas, com os ossos todos quebrados e nunca ninguém fez nada. Eu falei, não, mas agora vai ser diferente, né? Sim, Inclusive, você não me conheceu ainda. Você não me conheceu. Daí ela inclusive me passou o telefone dela. Daí a gente continuou mantendo contato. Quando eu saí do hospital, eu fiz o contato com a promotoria, né? Eu falei, olha, acabei de sair dessa visita, eu vou chegar na delegacia numa sexta-feira. Eu falei, eu vou fazer o pedido de prisão, eu preciso ter um respaldo, né? O senhor consegue se manifestar hoje, porque nós precisamos prender esse pai e essa mãe. No domingo de manhã, a médica me liga, falando assim, Ana, essa criança vai entrar em óbito. Ai. Ela tá entrando em óbito. Daí eu acelerei com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, né? Fiz os contatos domingo de manhã, reuni minha equipe. Eu falei, bom, se o pai for aí, ela falou, eu vou ter que avisar o pai, ele vai vir aqui para se despedir da criança.
Falei, bom, então você dá um jeito de segurar ele aí. Acabou que nós levamos o tempo de sair de Ponta Grossa, chegamos lá, foi emitido mandado de prisão para ambos. Nós prendemos ele na saída da UTI. E a equipe médica não acreditava. Eles chegaram, eles aplaudiam a gente e choravam ao mesmo tempo que eles não acreditavam. Imagina casos eles não viram. Você falou uma coisa que é muito forte isso, né? Imagina a doutora falar, a médica falar, eu não acredito, né? Ela falou, quantos sabe? casos ela deve ter visto que ficaram impunes, a criança voltar para casa ainda. Então, daí nesse dia, tanto que o pai e a madrasta, eles chegaram praticamente no hospital quase que junto conosco. Sério? E eles estavam em Campo Largo. Então, assim, que pai que tem um carinho, vai se despedir, vai levar 40 minutos para chegar no hospital, estando na mesma cidade, né? E diz que eles entraram em 5 minutos, eles estavam saindo. Daí eu falei, não, espera que eu tô chegando. Daí a gente chegou, cumpriu o mandado ali, na porta da UTI mesmo. Aí o pessoal da equipe deu uma ajudinha pra dar uma enroladinha ali, ou nem precisou daí, nem precisou, porque daí a médica falou, Ana, eles estão saindo. Eu falei, não tem problema, porque eu tô chegando no hospital, eu só tô correndo aí na ala. E daí foi assim, eles estavam saindo, a gente chegou. E a cara deles aí, o que eles imaginaram, assim, quando viram a polícia chegando? Na verdade, sempre quando eu prendo alguém, eu falo, o senhor já sabe. Você já sabe por que está sendo preso, eu não preciso nem explicar, né? Trouxemos eles acabaram, óbvio, negando a violência ali, mas a criança não entrou em óbito naquele dia, sobreviveu ali por mais uns 8 dias, depois eu tive conhecimento efetivamente do óbito. E como é uma situação triste, né? Nossa, extremamente triste. E me choca também essa questão do depoimento de uma equipe médica, né? Imagina também quantas situações não presenciaram ali, né? Que bom que a doutora entrou, né, em ação e conseguiu aí pegar esses... Não dá pra chamar pai, mãe, não isso tem que eu como, falo, não né? dá pra chamar. Eu queria saber, assim, como é que é a reação dessas pessoas, desses criminosos, né? Monstros até, que chegam ao caso até de negar. Você falou daquela mãe, não, tava chorando, como se não... Como é que você consegue perceber, assim, né? O policial ele tem que ter isso, né? Mas, na verdade, quando eu falo, assim, das minhas prisões, eu sempre me coloco, né? Coloco a mim, assim, em dúvida na questão, assim, puxa, será que a criança pode ter mentido? Será que não? Mas nesse caso, eu tinha ouvido a criança e eu chorei junto com a criança, porque ela falava assim, você não vai prender minha mãe, eu já perdoei, né? Mas depois eu tive todo um respaldo do IML no questionamento deste laudo, que veio negativo. Então, eles me explicaram o motivo dele ter dado negativo. Embora não existisse lesões, isso não quer dizer que o crime não tivesse acontecido. Importante você falar isso, né? Porque o ânus, segundo eles me explicaram, ele é um músculo. E como é uma criança em desenvolvimento, esse músculo está se desenvolvendo. E se eles ficaram alguns dias sem violentar essa criança, as lesões, elas vão desaparecendo com o tempo. E aí seria uma prova. Seria uma prova material, né? Nesse que caso... eu não tinha, mas depois eu tive o vídeo. Nossa. Então é muito difícil, porque quando eu prendo um estuprador, por exemplo, eu sei que eu acabo quebrando, não sei se esse termo que eu vou usar, mas com uma família. Sim. Entendeu? Porque não é aquele criminoso do ponto de vista social que vai meter uma arma na cara do polícia quando ele vai cumprir o mandado de busca ou vai sair na rua e vai matar alguém, né? Ele faz mal para aquela criança ou para aquelas crianças. É alguém de dentro. É o perfil dele e é alguém de dentro. Então, assim, eu prendo um avô que abusava de um neto, mas para os outros... É uma pessoa acima de qualquer suspeita. Normalmente é trabalhador, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Já aprendi funcionário público, sabe? Então você fala assim, meu Deus. Como assim, né? Então assim, claro que a dúvida sempre surge. Mas assim, a gente trabalha no intuito do levantamento de provas, né? A palavra da vítima sempre é muito importante. Então se a gente tem dúvida, a gente consegue conversar de novo com essa vítima, né? Para que a gente faça um trabalho bem fechado, porque se ele for culpado, ele vai ter que pagar por isso. E doutora, quase que totalmente, assim, né, na maioria dos casos, realmente esse agressor, esse criminoso, essa pessoa está dentro da convivência dessas crianças? Sim, na violência sexual, 98%, 99%. Aqui a gente não tem, né, em Ponta Grossa, se eu tiver ali em todas as minhas investigações, 2 ou 3 casos daquela situação em que a criança foi abordada na rua por um desconhecido. Mas ou levado para o mato por um desconhecido. O mais comum são pessoas da própria família, tipo, muito próximas. A mãe arranja um namorado, coisas assim. Isso é muito comum. Muito comum. Então a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Eu digo assim, que todo mundo tem a sua liberdade de procurar um novo relacionamento, mas a gente tem que estar sempre de olho, sabe? Confiando e desconfiando.
Que sinais que a gente deveria observar, né? Todo mundo tá assistindo o podcast, ouvindo. Tem uma criança na sua convivência, né? Um filho, um sobrinho. É isso que eu falo. Todo mundo tem alguém, né? Se não é pessoa da família, é pessoa muito próxima, é o filho de um amigo, é o filho do vizinho, é o teu enteado, o teu enteado afilhado, não, o teu afilhado, né? isso. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Alguns sinais, né, que as crianças dão, às vezes a queda do rendimento escolar é muito importante, né? Uma criança que vinha muito bem, de repente, ela começa a ter essa queda do rendimento, ela fica reclusa, ela não quer mais ir no lugar que ela adorava. Ai, mãe, eu não quero mais ir na casa do tio. Ué, mas por quê? Às vezes as mães brigam, né? Mas por que você não quer? Ah, mãe, não quero. Abraçar o parente. Abraçar, né, se aproximar daquela pessoa que ela tinha o maior carinho, hoje ela não tem mais, né? Algumas, quando adolescente, às vezes tenta o suicídio, automutilação. Então, tudo isso pode ser um sinal, né? Não quer dizer assim, o meu filho tirava 10, hoje ele tirou 6, nossa, ele está sendo vítima de abuso, né? Eu tô falando aqui de um contexto união muito de maior. fatores ali, né? Uma união de fatores. Então, é sempre importante ter esse diálogo dentro de casa. Permitir que a criança consiga confiar em um adulto dentro da residência, porque às vezes se a violência vem do pai, será que ela consegue contar isso para a mãe? Né? Às vezes a mãe também não acredita, então ela tem que procurar ajuda em outras pessoas, né? São vários os casos em que a criança fala, mas eu contei para minha mãe, mas a minha mãe não acreditou. Por quê, né? Você mais ainda, né, doutora? Como é que as pessoas conseguem, né? O teu filho, e aí você arranjou um namorado, sei lá, 2 meses, pronto. É o amor da vida pra sempre, confia no namorado. Nem vamos muito longe, eu tenho situações aí de abuso de genitor mesmo, né? Pai biológico, mãe biológica, e que vinha acontecendo há muito tempo e a mãe dentro de casa também não sabia. Não sabia? Não sabia. Muitas situações não. A maioria não sabe. E quando a criança conta, não acredita. Por quê? Fala, será mesmo? Porque é uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Nossa, ele frequenta a igreja, ele trabalha, nossa, ele vive cheio de criança, todo mundo vem aqui e gosta dele. Então, é muito difícil, é aquela pessoa agradável, né? Isso, assim, né? Uma pessoa brincalhona. E acho que é bom também a gente trazer aqui hoje, assim, o que caracteriza o abuso, né? O crime ali envolvendo a criança, né? Nós temos… existem os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente chama os crimes de pedofilia. Os crimes de pedofilia que eu falo assim que o pedófilo ele não precisa ter contato físico com a vítima, né? Ele pede foto, ele pede vídeo. Isso é muito importante também as famílias alertarem as crianças, né? A questão de jogos online, conversar com pessoas que você não conhece, WhatsApp, adicionar pessoas que você não conhece, né? Porque essas pessoas, principalmente os pedófilos, eles estão… mascarados, né, por um perfil, às vezes, de uma criança, né? A criança começa a conversar com outra criança, acaba, né, contando a rotina e depois essa criança se vê num círculo ali que ela não consegue sair, se vê ameaçada. Mandou uma foto, ele pede outra, pede vídeo. Então, Deus, a gente tem… O celular é uma porta para o mundo, né? Sim. Então, hoje a gente tem esses crimes do Estatuto da Criança e os do Código Penal, né? Os mais comuns que a gente tem é o estupro de vulnerável, que é qualquer violência sexual contra menor de 14 anos. Tá? Então, quando eu digo, eu não preciso ter uma conjunção carnal configurada, consumada, para que eu tenha o crime de estupro. Né? Ou você beijar as partes íntimas da vítima, você acariciar, você introduzir os dedos, né? Ou fazer com que essa criança toque o seu corpo, tudo isso é estupro. Importante falar isso, porque a gente tem uma visão, às vezes, né, incerta ali, inadequada, aliás, do que é, né, o estupro, o que não é. Então, é bom a gente deixar bem claro. Além desses casos, né, que a gente tá trazendo aqui, essas orientações, aí vale a gente lembrar também, nós temos algumas matérias, né, que fizemos juntas já, né? Várias entrevistas, né, uma história longa aí. E teve um caso que me chamou a atenção, que eu vou trazer aqui agora, porque eu acho que vale a pena a gente trazer, porque vai servir também como um alerta, eu imagino. Vi um caso, eu vou tentar lembrar da minha parte, você tenta lembrar da sua, e vamos encaixar essa história. Vamos lá. Nós recebemos, né, na emissora lá, a notícia de que uma moça tinha… Uma moça não, sei lá, uns 13 uma adolescente, anos, uns né? 13 anos. Uns 13 anos, assim. Ela tinha… Muito grave a história, ela tinha sido atacada na rua, né? Uma coisa assim. E tinha sido levada pro mato, né? Isso. Foi isso, né? Foi. Numa área lá que era um terreno baldio, então era uma coisa muito grave. Nós fomos em cima, fomos no local, fizemos
fomos toda... Vocês já vão entender porque que a gente tá com essa cara aqui, calma. Fomos no local e acompanhamos e fizemos a matéria. Eu ouvi ela, eu lembro muito bem dela, do rostinho. Eu ouvi, ela contou e tal, a história. E a mãe também estava na delegacia, né? Ela estava toda suja, rasgada. Toda suja, rasgada. Então, nós estávamos todos muito sensibilizados com essa Sim. história, né? Meu Deus, muito e preocupante, né? Onde ela estava andando, de repente foi atacada. Uhum. Mas tem uma reviravolta nessa história agora, que é a reviravolta. Que agora é o lado que a doutora vai contar pra vocês. E eu fiz a matéria, fiz tudo. De repente, a doutora liga de novo lá na televisão. Peraí que não é bem assim. O que aconteceu? Nessa situação, porque assim, quando é um caso, principalmente esse de repercussão, que é uma criança atacada na rua. É muito grave, para imagina. a imprensa e para a população, havia um estuprador à solta que estava atacando crianças. Sim. Falava, gente, eu preciso resolver essa situação. A menina chega com a mãe toda suja, com a calça rasgada. Ela ainda tinha um problema na perna. Então, ela, lembra? Lembrei. Que ela andava assim, mancandinha. Ela falou, até prejudicou a minha perna. Não, vamos ouvir essa menina. Você lembra das características dele? Eu perguntei pra ela. Ela falou, lembro. Eu falei, então nós vamos fazer um retrato falado. Mesmo. Né? Veio o papiloscopista, o papiloscopista, né? De Curitiba. Pra fazer, a gente chama, se eu não me engano, desculpem os papi, mas é representação facial, se eu não me engano. Né? A gente chama, pra todo mundo entender, o retrato falado. É aquele desenho, né? Que ela vai explicando. Ela vai dando as características e o papiloscopista vai desenvolvendo ali, né? Deslocaram ele. Deslocaram de Curitiba, ele veio pra cá. A gente tinha um retrato falado. Mas era um retrato falado de um homem negro que usava boné, porque lembra que ele era motociclista, ele abordou ela de moto. Moto, verdade. Então, ela falou que ele, depois que tirou o capacete, tinha boné. Então, ela descreve um homem negro, né? Com o nariz um pouquinho mais largo, os lábios grossos, enfim. E lá vai a doutora investigar. E lá eu tô me descabelando, toda... porque a imprensa toda falou, pelo amor de Deus. Tava um pânico, né, na região, né? Você tem que... Eu não lembro efetivamente a região. Eu não lembro Vila também. Rica? Não lembro a região, não. Eu não lembro a região. Mas eu lembro que os moradores estavam todos já preocupadíssimos, né? Porque já era na saída da escola. Já iam fazer um levante lá na frente da delegacia, né? Porque eu falei assim, meu Deus, eu preciso dar um retorno e a gente precisa achar. Daí, gente, eu acho que Deus até me ilumina em algumas vezes, sabe? Chegou um dia, a menina estava no conselho tutelar. Que ela tinha ido receber atendimento lá. E chega na delegacia uma mãe e um menino. E a mãe pede pra falar comigo, que era o caso do estupro. Falei, pois não. Ela falou, olha, eu vim aqui dizer que essa menina não foi estuprada. Meu Deus. Ela estava na minha casa com o meu filho. No caso, esta mãe é outra mãe. É a mãe do menino. Não é a mãe da menina. Não é a mãe aleatória. É a mãe do menino. Que veio lá, né? A mãe do menino. Mas do menino, no caso, que vai entrar na história agora, que é né? Estava namorando com a menina. Então, o que ela fez? Ela saiu da escola, foi pra casa do menino, namorou com o menino. E como a mãe começou a ligar, onde você estava sendo? Ela falou, meu Deus. É agora. Ao invés de eu apanhar em casa, eu vou mentir pra polícia. Eu vou falar que eu fui estuprada. E aí ela se joga no chão, ela suja a roupa dela. E eu tenho um retrato falado. Meu Deus. Daí, quando eu soube disso, na hora eu liguei no conselho tutelar, eu sabia que ela estava lá. Imagina a cara da doutora, tipo, meu Deus, eu preciso prender esse criminoso. Só que não. Não, tinha. Eu queria pegar essa menina. Sim. Pelos cabelos. E eu fui lá, né? E eu fui lá novamente, entrei de novo. Não, e todo mundo, Como é que meu Deus. Você ficou daí quando ela falou isso? Quando essa mãe falou? Quando a mãe falou, eu só falei assim, liga pra mãe da vítima, agora, eu quero elas aqui 2h da tarde. Fui pra casa, mas gente, é que assim, aqui eu tô muito calma, mas eu não sou calma. Né, aqui a gente passa simpatia, calma, mas eu queria, olha, eu não vou nem falar o que eu queria fazer. Eu falo por você, porque eu fui entrevistar ela, dava vontade de moer a cara. Porque mesmo. Ela fez todo um teatro. Eu chorei com o depoimento dela. Então isso invalida tantos depoimentos sérios, entendeu? Todo mundo preocupado, nervoso. E a menina, ela fez um teatro. Cara, ela era muito atriz, né? Não, muito. Maravilhosa. A atriz mesmo. Eu assim, sei enganou toda a polícia. Daí eu sei que... E a imprensa. Eu cheguei lá, o Nucria tava cheio de gente. Eu só olhei pra ela e falei assim... Entra aqui, ela e a mãe. Só vem. Vem aqui. Só vem aqui agora. Eu já ia chorar se fosse ela. Gente, eu tinha papel na minha mesa, eu batia na minha mesa, acho que aquele papel subia assim.
Os meus investigadores dizem que depois da conversa que eu tive com ela, saiu todo mundo da delegacia, acho que com medo dos meus gritos. Porque eu falei pra ela, né, assim, que ela não podia fazer aquilo, que eu poderia ter prendido efetivamente uma pessoa, um pai de família, um trabalhador, como o estuprador da vila tal. Olha a gravidade do que ela fez. Foi muito Isso grave. É um crime, né? Isso é um crime. Então, eu disse pra ela, e naquele momento a imprensa me ligando. E eu com o telefone, Priscila só esperando. Mãe, olha aqui, só esperando o resultado. Falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, a senhora tá vendo que ela mentiu, a mãe ficou. É isso que eu ia Acho falar. que queria matar também ela, sabe? Claro, não ficou do lado dela. Porque tem mãe que às vezes, né? Sim. Mas essa ficou pistola também, então, né? Tanto que eu conversei com a mãe e falei, mãe, veja, a imprensa tá desde o dia da denúncia, tá todo mundo alvoroçado, acho que tem um estuprador solto. A senhora autoriza a sua filha a dar a entrevista? É ela que vai dizer que ela mentiu. E a mãe falou, pode chamar. Eu falei, claro, mãe, nós vamos resguardar a intimidade, a imagem dela, né? A voz dela, nós vamos alterar. E nisso, eu não sei se foi você que me ligou, e eu falei, pode vir aqui na delegacia, que a menina vai dar uma nova declaração. Não, alguém ligou, nosso produtor ligou. Acho que ligou e eu fui. E eu atendi. Eu falei, pode mandar uma equipe aqui, que a menina que vai dar uma entrevista pra vocês. E daí ela teve que desmentir. Daí eu fui lá de novo. Então é muito sério. É muito grave E daí isso, essa situação da menina, quando a gente percebe que é uma mentira, então já foi instaurado um procedimento, a gente encaminha daí para a delegacia do adolescente, que daí cuida dos atos infracionais, né, praticado pelos adolescentes, que a gente chama… É como se fosse o crime praticado pelo adolescente, né? Para que as pessoas entendam. Ele tem uma outra nomenclatura. Por falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa. E você lembra, doutora, que daí a gente foi gravar com ela, eu acho que você ficou acompanhando, não lembro. Mas aí ela contou a história. Ela contou por que ela fez isso. Sim, foi o romance que deu errado, lembra? Que ela ficou muito chateada, porque ela falou que ela né, se relacionou, né, com o namoradinho. Daí e depois ele não sei. queria. Ela falou pra mim, ela falou, é que ela usou, né, a palavra, né? Ela falou, eu me relacionei com ele e depois ele não queria mais nada comigo. E então eu vou lá e vou mentir pra polícia, né? Falar pra minha mãe que eu fui estuprada. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, porque daí depois ele não queria mais falar comigo e tava muito magoada com o namorado. Daí você faz o quê? Mobiliza a polícia, a imprensa e corre o risco de incriminar, como você bem falou, um inocente. Imagina. Então, por isso que as nossas investigações são muito ali na linha, sabe? Ainda bem que essa mãe apareceu também, né, pra denunciar a mãe do namorado. Graças a Deus. E o que ela daí falou? Essa mãe do namorado daí? Não, só falou assim, olha, eu só vim aqui relatar que essa menina, ela não foi estuprada, porque nesse horário, ela estava com o meu menino, e ela levou o menino lá. Então, o menino também confirmou que estava com ela. Então, que depois, eles souberam também pela imprensa, essa questão do estupro, e daí, né, foram ligando as peças, enfim, e sabiam que era ela que tinha feito essa falsa denúncia. Não, é muito grave Então, a gente isso. tem que tomar cuidado, porque eu sei que, claro… Né, as nossas vítimas, quando a gente vai ali, primeiro a gente dá uma credibilidade de 100%. Sim. Mas quando as coisas começam a desenvolver para uma mentira, alguma coisa, a gente acaba também conversando novamente com a vítima, né? A maioria delas, quando você faz uma segunda abordagem, elas acabam contando a verdade. Né? Falou, eu conversei com fulano, ciclano, e todos disseram isso em contrariedade com o que você falou aqui. E agora? Às vezes elas… não, é mesmo, né? Acabam reconhecendo ali. Mas eu daí não cheguei, às vezes, ao ponto de já instaurar um procedimento, né? Então, eu tô ali numa fase inicial da investigação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem essas situações. Por isso tem que ouvir bem, né? Vocês já fazem, né, esse trabalho ouvindo bem todos os lados, analisando que nesse caso, nossa, é uma coisa muito grave. Até não sei que fim levou esse… Daí, o nosso procedimento foi arquivado, né? Por inexistência de crime contra a menina. E ela foi… Fez o desenho. E ela foi daí pra delegacia do adolescente e respondeu daí por um ato infracional, né? E aí, fim. E deve ter ó da mãe também em casa, né? Deve ter. Passou um Se fosse a minha… Né? Passou uma vergonheira, né? Porque assim, não podíamos identificar, né? O rosto, obviamente, uma menor de idade, mas… Eu vi bem a cara dela. Eu não sei como é que ela tá hoje, mas eu lembro bem dessa história. E foi impressionante, assim, né? Por isso essa análise, esse trabalho tão minucioso, assim, da polícia. Eu vi muito bem todos os lados, né? E a importância, né, de uma investigação séria para que seja feito um trabalho sério e efetivo, né? Doutora, e os criminosos?
eles também vão por essa questão, assim, de chegar um momento que eles confessam ou a maioria não? Nega até o final? Não, a maioria não. Mas eu já tive casos, por exemplo, de um pai, eu lembro bem, nós prendemos ele em flagrante. A menina chegou no Nucria chorando, porque contou na escola que o pai pediu para ela deitar, ela já tinha colocado o uniforme, o pai pediu para ela deitar no sofá e o pai acariciou as partes íntimas dela. Daí ela conta na escola, ela vem até a delegacia, onde seu pai está trabalhando? Está trabalhando em tal lugar. A gente prende o pai, na época a gente faz, né, os flagrantes na 13ª, levei ele para lá. E eu falei assim, mas você tinha algum problema com teu pai? Né, alguma coisa? Ela falou, não, inclusive meu pai era o meu melhor amigo. Daí quando eu fui interrogar ele, daí a gente vai para esse lado mais emocional. Né, o senhor fez? Não fez? Ela contou desta forma, inclusive ela disse que o senhor era o melhor amigo dela. Daí ele falou assim, pois é, eu acho que eu perdi o controle, ela deitou ali, perto do meu corpo, então eu confesso, realmente eu fiz. Meu Deus. Mas são poucos que confessam. A maioria nega, morre negando. Sim. Né? Até porque todo mundo sabe, numa consequência de você entrar numa cadeia, né? Sendo investigado, denunciado, enfim, preso por um crime de conotação sexual. Em especial quando criança e adolescente, né? Claro, dentro da cadeia eles têm todo um trâmite ali, a parte do seguro, onde eles ficam separados, mas... Mas todo mundo já ouviu essa, né? Essa história, Então, assim, eles têm muito medo. Isso, né? Embora eu sempre alerte, né? Olha, uma confissão atenua a pena, né? Vai ajudar o senhor, a gente tem todas as provas. Mas é muito difícil uma confissão explícita. Alguns falam, assim, o penúltimo que eu prendi, falou assim que ele usava a menina pra se satisfazer mesmo, assim... usava a menina como se fosse uma boneca inflável, Meu digamos Deus assim, tá? Pra gente não usar uns outros termos aqui. E ele disse assim que ela deitava comigo, eu passava a mão nas costas dela só. Tá, Ai, nossa, só né? nas costas, e a menina veio denunciar. Então a gente sabe que tem muito mais por trás disso. Querem então, amenizar, né? Isso, às vezes eles trazem um pouquinho. Não, eu deitei com ela, mas eu não encostei, né? Eu deitei. Então, por que você vai deitar com uma criança? Sim. Né? Por que você vai abraçar uma criança? Como que ela vai sentir o teu órgão sexual se você não chegou tão perto dela assim? Então, tem tudo isso. Mas a tendência é eles negarem. Uma vez eu fui fazer uma matéria também ligada a crime sexual. Era criança também, a vítima. E era lá em outro município daí, não foi aqui em Ponta Grossa. Faz tempo também. E eu lembro, casa muito com o que a doutora falou da questão da pessoa ser sempre, né? O criminoso é aquela pessoa com aquela carinha assim, boazinha, uma pessoa querida. Sim. Eu lembro que era um senhorzinho, assim. Sim. Um senhorzinho, super simples. Usava boné, camisa, bem fofinho. Aquele senhorzinho que você acha um amor. Exatamente. Quando você encontra. Eles são assim. Os meus presos são assim. E aí você jamais que você acredita. Mas eu fiquei com ódio, assim, quando você descobre, né? Aquela coisa tão grave, tão nojenta do que o ser humano é capaz. E ainda com aquela cara, assim, né? Bem queridinho. Nossa. Mas os nossos dá uma revolta, assim, né? Normalmente são... E negando. Tem esse perfil. E negando, né? Total. Ele negava também. Falava, o que você fez? Não fiz nada, não fiz nada. Nossa, tem que ter um sangue frio, que em mim já dá vontade. Na verdade, vontade a gente tem, a gente não pode. Então, eu já tava com vontade, né? E que não tava tão envolvida, né? Não tava na investigação, mas, e olha tava só, na matéria. E eu tento, dentro do possível, nos interrogatórios, né? Claro, na situação daquela mãe, por exemplo, né? Que eu falei que chorava copiosamente. E depois eu interroguei ela de novo, porque tinha outro crime, né? Além do estupro, tinha um armazenamento. Sim, daí no primeiro vídeos. Interrogatório, então assim, olha, tem certeza? Sua filha falou, eu ouvi ela. Não, ela negando. No segundo interrogatório, como eu já tinha tudo e mais um pouco contra ela, aí a conversa é um pouco diferente, sabe? Só que ela foi... O crime, essa situação repercutiu tanto que ela não pôde nem ficar no presídio aqui em Ponta Grossa, teve que ser transferida. Mesmo? Isso. E daí, quando eu interroguei ela de novo, ela já estava presa, mas, salvo engano, em 100 Gés. Então, a conversa é diferente. Mas e daí ela parou de chorar? Parou de chorar, mas negava. Daí, mas eu mostrei o vídeo. Mas tendo o vídeo dela continuar. Dela ficou em silêncio, não falava mais nada, né? Mas ela sabia ali que o barraco já tinha caído, né? Já tinha caído. Será que... Eu fico imaginando assim, né? Como será que a pessoa, ela tá negando aquilo, tem a prova do vídeo, você tá vendo, e ela consegue ainda tentar manter, né?
aquela posição, assim, de que não, eu sou inocente. Então assim, quando eu chego, o preso, assim, eu tenho aquela gana, aquela coisa, mas na hora que eu vejo que eles estão presos, então até, né, o meu serviço foi feito até aqui e assim, eu não preciso sujar minhas mãos. Sim. Né? Porque todo mundo tem vontade, né? Eu tô falando aqui como mãe, como uma cidadã comum. Com certeza. Se você pegar um estuprador do teu filho, você vai fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Se você souber, né, desse fato como aconteceu, você vai fazer. E assim, eu tenho que punir, de repente, uma atitude de um pai ou de uma mãe, né? Eu falo agora como mãe. Se fosse com os meus filhos, eu não agiria como delegado, eu agiria como uma pessoa normal. Né, como um cidadão que vai lá e fazer justiça com as próprias mãos. Mas dentro do meu serviço, do meu trabalho, eu não posso fazer isso, né? Até porque mas é revoltante. É revoltante, né? Até porque qualquer excesso hoje, né? A gente responde aí por abuso de autoridade. Então, a gente procura manter e o rapaz já tá preso, né? Então, a gente sabe que a vida dele ali por diante vai se tornar um inferno. E que tenha, né? Um destino bem pertinho, né? Do lado de baixo, né? Queimando no inferno. Porque ainda bem que nós temos esses anjos na terra, né? Que são tanto os delegados, né? Quanto todos os policiais aí, né? Que fazem investigação, que cuidam de todos nós, das nossas crianças, né? À frente aí do Nucria. E eu acho que essa conversa, ela vem muito como um alerta, né, doutora? Pra gente trazer mesmo para a sociedade, né? Foi até uma conversa até mais séria do que eu imaginei que fosse. Eu acho que vem muito assim, porque como a gente falou agora há pouco, todo mundo tem uma criança na família, né? Então vale a gente perceber os sinais, não ficar às vezes obrigando a criança a beijar, dar oi, sabia que o meu filho... Cumprimenta, dá beijo, O meu filho, ele tem 8 anos. E ele repudia. Beijo e toque, abraço. Então, quando as pessoas chegam, daí os nossos amigos mais íntimos já falam, dá a mão, bate a mão. Toquinho. Agora, o beijo, eles sabem, e abraço, eles sabem que ele não gosta. E quando a pessoa vem, não sei o que eu vejo que ele se encolhe, se retrai um pouco, eu falo, ele não gosta. Então, é importante que a gente deixe o nosso filho escolher, porque é a intimidade dele. É verdade. Entendeu? Eu não gosto que me beije, eu não gosto que me abrace. Não é porque é criança que tem que gostar e aceitar, que tem que gostar, né? E aceitar. Tem os limites então, deles. A gente, como adulto, né? Até então, eu não tinha essa consciência. Até trabalhar no Nucria, né? E ver isso aí por mais de... Nós vamos fazer 8 anos de Nucria, né? Então, são 8 anos trabalhando diretamente com isso. Então, hoje eu percebo que a gente tem que respeitar os nossos filhos, né? O limite do corpo deles, da intimidade deles, independente da idade. Entender, né? E entender ali, né? E, claro... começar a orientar e falar, gente. A gente precisa falar sobre questão de abuso sexual dentro de casa, sabe? A gente precisa alertar, porque tá tudo tão aí, as crianças jogando os jogos online, né? Você vai fazer um passeio no shopping, de repente passa um homem, passa a mão no teu bumbum, né, no bumbum da tua filha. O que ela vai fazer? Como que ela vai reagir? Você tem que ensinar ela, né? Ensinar sempre a se proteger. Proteger, né? Procurar ajuda, dizer que tem partes do corpo que são segredos, que ninguém pode tocar, salvo exceções, papai, mamãe, médico, né? Se você não se sentir confortável com o toque, procure alguém, né? Procure ajuda, denuncie. Se não for dentro de casa, é na escola. As professoras hoje, né? Tanto do estado quanto do município, nós temos uma rede de proteção muito fortalecida aqui em Ponta Grossa, junto com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, polícias, enfim, né? A parte da Fundação Social, Ação Social. Então, todo mundo sabe. Né? Todo mundo vai saber receber essa criança. Então, o importante é sempre denunciar, sabe, Pri? Soube de alguma coisa, denuncia. Denuncia. E esse canal é para isso também, né? Para alertar todo mundo. A gente sabe que tem muitas famílias que ouvem, né, o nosso podcast, assistem, muitas mães também. Então, compartilhe, por favor, aí para que chegue ao maior número de pessoas. Eu quero agradecer muito, doutora Ana Paula. Imagina, eu que agradeço. Pelos resgates de memória também, né, que tivemos aqui, da nossa trajetória juntas, né? Que estejamos sempre juntas, né? Trazendo informação aí para as pessoas. Parabéns pelo trabalho, obrigada por tudo que vocês fazem, hein, cuidando da nossa sociedade. Obrigada, muito importante. Imagina, obrigada a vocês pelo espaço, né? Porque a gente às vezes vai numa entrevista, mas é uma entrevista voltada para aquele caso, e isso é muito importante, né? Quando a gente pode falar mais abertamente sobre isso, de uma forma mais tranquila, que as pessoas entendam, vai atingir um outro
público que não é o público que vê as matérias policiais, né? O noticiário policial. Então, isso é muito importante, porque a gente sempre tem uma criança e a polícia tá aí para ajudar e a gente tá sempre à disposição. Te aguardo lá para você tomar um cafezinho. Vamos lá tomar um cafezinho, papiar. E você se inscreva aqui no nosso canal. Sábado que vem tem novo episódio também, às 11 horas da manhã, no YouTube, no Spotify e no Deezer. Fique sempre aqui de Papo com a Pri. Um beijo, doutora. Muito obrigada. Obrigada pra toda a sua você, equipe também. obrigada. Tá bom? Um beijo pra minha equipe. Até a próxima.